Essa semana a gente vai ver o capítulo 9, que é sobre verificação da validade dos argumentos. A gente viu até o capítulo anterior que um argumento ele é formado por um conjunto de premissas e a gente quer ver se a validade do argumento quer ver se as premissas acarretam numa conclusão verdadeira. Ou seja, se todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, eu consigo uma conclusão verdadeira. Caso eu não consiga a conclusão verdadeira, eu consiga uma conclusão falsa, a gente diz que o argumento é não válido, ou um sofisma. A primeira forma de verificar a validade do argumento pode ser mediante tabelas verdades. Então, eu tenho que colocar em uma coluna todas as premissas e na outra coluna a conclusão. E eu verificar se todas as vezes, todas as linhas em que as premissas forem verdadeiras, eu consegui a conclusão verdadeira. Aí o argumento é válido. Se eu tiver apenas um caso onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, já é um sofisma, já é um contra-exemplo para não ser válido. Então, se a gente fizer a outra representação, que é a condicional associada ao argumento, que é fazer a condicional de todas as premissas, a conjunção de todas as premissas, condicional à conclusão, essa condicional tem que ser uma tautologia para ele ser válido. Caso ela não seja uma tautologia, o argumento não é válido. Isso se for representar mediante tabela verdade. Então, vamos ver o primeiro exemplo. A gente quer verificar se é válido esse argumento, onde eu tenho como premissas a condicional P, condicional Q e o Q. E aí eu quero saber se a conclusão P, dada essas premissas verdadeiras, se P consegue ser verdadeiro. Se a gente for, antes de fazer a tabela verdade, analisar, a gente tem que Q é uma premissa, então Q tem a suposição, a hipótese de ser verdadeiro. Considerando que Q é verdadeiro, a gente observa que Q está no consequente da condicional, que é a outra premissa. Quando a gente tem o consequente de uma condicional verdadeira, essa condicional é verdadeira e não interessa o valor do antecedente. Se não interessa o valor do antecedente, significa que eu não sei o valor do antecedente para afirmar que ele é verdadeiro. Se a gente analisar verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro, aí tudo bem, o P é verdadeiro. Mas falso, verdadeiro, também dá verdadeiro. E aí eu tenho verdadeiro nos dois, mas eu tenho o P falso, o que o caracteriza como um argumento não válido, ou seja, como um sofisma. Então, vamos ver isso mediante tabela verdade. Se a gente representar aqui na tabela verdade, a gente tem as premissas em colunas, então eu tenho aqui P condicional Q e o Q, e a conclusão em outra coluna. Então, eu vou analisar. Todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Então, na primeira linha, confere. As premissas são verdadeiras e a conclusão verdadeira. Mas na terceira linha, eu tenho as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Por conta dessa linha, eu já o caracterizo como um sofisma, esse argumento. Agora pede para verificar a validade do argumento P bicondicional Q, e aí como premissas e P como conclusão. Se a gente coloca na tabela verdade os elementos, então a gente tem aqui, todas as vezes que as premissas são verdadeiras, dá na primeira linha. Tem verdadeiro na bicondicional e no Q. E aí eu olho a conclusão é verdadeira. Eu não tenho nenhum outro caso que eu tenho todas as premissas verdadeiras. Então, por conta da linha que eu tenho o que eu preciso para caracterizar o argumento, então ele é um argumento válido. Se a gente for analisar só olhando o argumento, bom, eu tenho que Q é uma premissa, ele é verdade. Eu tenho que a bicondicional é uma premissa, ela tem que ser verdade. Se um dos elementos já é verdade, para bicondicional ser verdadeiro, o outro elemento tem que ser verdade. Então, a conclusão é válida, que é o outro elemento. A terceira forma que pede para verificar a validade do argumento apresenta um argumento em linguagem natural, em texto. Então, a gente tem que fazer a representação simbólica para poder verificar a validade do argumento.
argumento tem como premissa: se chove, então Marcos fica resfriado. Depois tem outra premissa: Marcos não ficou resfriado. E aí ele tira como conclusão: logo, não choveu. Então a representação simbólica disso é: se eu representar que P é a proposição representada por chove e Q é a proposição representada por Marcos fica resfriado, então eu vou ter a seguinte forma simbólica do argumento. Eu tenho a condicional P, condicional Q, e tenho não Q como outra premissa, e eu vou obter como conclusão o não P. Se a gente olhar a forma desse argumento, e a gente olhar as regras de inferência que foi dado no capítulo anterior, a gente vai ver que a gente tem uma condicional e a negação do consequente da condicional como premissas. E a gente obtém como conclusão a negação do antecedente daquela condicional. Essa aqui é a forma da regra modus tollens, a regra de inferência modus tollens. Por que é um argumento válido? Porque se não Q é verdadeiro, significa que o Q é falso. Mas a condicional tem que ser verdadeira, porque ela é uma premissa. Então, se o consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente tem que ser falso. Se eu sei que o P é falso aqui, eu tenho como conclusão não P verdadeiro. É a regra de modus tollens. Aqui tem uns exercícios para vocês fazerem, verificando a validade mediante tabela verdade, para verificar. Todas as vezes que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. O que é o problema de verificar mediante tabela verdade? É o tamanho da tabela que aumenta à medida que você tem proposições simples nas premissas e muitas premissas. Esse aqui, por exemplo, eu tenho P, Q, R e S como premissas, como proposições nas premissas. Então, eu já sei que vou ter 16 linhas, a tabela verdade. E isso pode crescer muito, dependendo do argumento. Então, a outra forma de verificar é mediante as regras de inferência, que a gente viu no capítulo anterior. Então, eu vou verificar da mesma forma que o argumento é válido, verificando se todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, eu conseguir acarretar em uma conclusão verdadeira. Só que eu vou tentar encontrar essa conclusão ao operar as regras de inferência nas premissas. Da seguinte forma, eu quero ver se o argumento aqui é válido. Eu tenho nesse argumento a premissa, a condicional P, condicional Q, e a conjunção P e R. E eu quero como conclusão que, ou seja, eu quero operar nessas premissas para encontrar a conclusão Q. Então, eu coloco aqui, inicialmente, eu numero as linhas para saber com quem eu estou operando. Então, tem na primeira linha a premissa 1, P condicional Q, na segunda linha, P e R. Bom, se a gente olhar aqui, ela não é a forma de nenhuma regra de inferência diretamente, a não ser que você vê que você tem aqui uma conjunção. Se essa conjunção é verdadeira, é porque os dois elementos que a compõem são verdadeiros. Então, você pode simplificar em um dos termos. Eu posso simplificar em P e posso simplificar em R. Por que eu vou simplificar em P? Porque aqui eu tenho uma condicional que tem um antecedente dessa condicional P. Então, se eu conseguir obter a informação que P é a conclusão da simplificação de P e R, eu sei que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro e P condicional que é verdadeiro, aí a gente tem a regra de modus ponens, quando eu vou operar a premissa 1 com agora a nova premissa 3, que foi obtido de 2 pela simplificação. Então, se eu operar 1 e 3 através de modus ponens, eu tenho P verdadeiro aqui, para a condicional ser verdadeiro, o Q tem obrigatoriamente que ser verdadeiro. Então, eu obtenho Q como conclusão da regra modus ponens. Olha só, o Q era a conclusão do meu argumento. Então, eu consegui derivar o Q. Eu consegui provar que Q é uma premissa aqui. Se ele é uma premissa aqui,
ele é verdadeiro. Então, eu provo que esse argumento é válido. Se eu não conseguir chegar na conclusão, ao esgotar todas as possibilidades de regras de inferências que eu posso operar no argumento, então ele é um sofisma. Outra aqui pede para verificar a validade do seguinte argumento. Eu tenho como premissas P condicional Q condicional R, S condicional T, P ou S, e isso tudo vai acarretar na conclusão R ou T. Então, a primeira coisa a fazer é colocar só as premissas, cada uma em uma linha. Então, eu coloco aqui. Eu tenho 4 premissas. P condicional Q condicional R, S condicional T, P ou S. Então, eu vou olhar lá nas regras de inferência. O que dá para fazer? Se a gente olhar nas regras de inferência, a gente vai ver uma regra que fala o seguinte: quando você tem duas condicionais, onde o consequente de uma é um antecedente da outra, você pode operar e obter o P aqui, condicional R, no caso, que é o silogismo hipotético. Então, trabalhando o silogismo hipotético nas premissas 1 e 2, eu consigo a nova premissa 5, que é P condicional R. É o antecedente da primeira com consequente da segunda. Condicional que está sendo trabalhado. Então, agora eu tenho P condicional R, S condicional T, P ou S. Bom, P é um antecedente dessa condicional. S é um antecedente dessa condicional. Então, se a gente olhar lá nas regras de inferência, a regra que opera com duas condicionais e uma disjunção dos antecedentes é a regra do dilema construtivo. Ela opera com as premissas 3, 4, 5 e eu vou ter como resposta a disjunção dos consequentes dessas condicionais, R ou S. Porque se P ou S é verdadeiro, um dos dois, pelo menos, tem que ser verdadeiro. Se o P que for verdadeiro, ele está no antecedente dessa condicional. Se aqui é verdadeiro, o R tem que ser verdadeiro. Se o S que é verdadeiro, ele está no antecedente dessa condicional. Então, o T tem que ser verdadeiro. Então, ou o R ou o T tem que ser verdadeiro se o P ou o S forem verdadeiros. Então, isso é o dilema construtivo. R ou T? Opa, R ou T era a conclusão do meu argumento. Eu consegui derivar ela no processo de aplicar as regras de inferência. Então, o argumento é válido. Aqui tem uns exercícios para aplicar as regras de inferência, somente de inferência. Agora aqui, na 9.5, mostra o seguinte: às vezes, você tem as premissas e não consegue aplicar nenhuma regra de inferência diretamente naquelas premissas. Você tem que, às vezes, achar uma proposição equivalente a uma premissa para poder aplicar uma regra de inferência, que é o caso desse argumento aqui. Eu tenho P condicional Q, R condicional não Q, e eu quero P condicional não R como conclusão. Bom, então a gente coloca lá as premissas, cada uma numa linha. Eu tenho P condicional Q, R condicional não Q. Se eu olhar as regras de inferência, não tem nenhuma fórmula das regras de inferência que consegue ser aplicado aqui. Mas, se eu prestar atenção na 2, eu tenho que aqui eu tenho não Q e aqui eu tenho Q, os dois no consequente. Se eu achar a contrapositiva dessa condicional, que é equivalente, que significa inverter os termos de antecedente com consequente, negando eles, então eu vou ter não Q, condicional não R como equivalente de 2, usando a regra de contrapositivo. Aqui eu sei que eu tenho dupla negação, então eu posso tirar a dupla negação do não Q, e aí eu vou ficar com Q condicional não R, na premissa 4, operando aqui dupla negação na premissa 3. Então, agora eu tenho P condicional Q condicional não R. Isso aqui é o silogismo hipotético, a fórmula do silogismo hipotético. Eu tenho o consequente de uma condicional que aparece no antecedente da outra.
Então, eu posso ter como conclusão o antecedente da primeira com o consequente da segunda. Silogismo hipotético. E isso era a conclusão que eu queria derivar. P condicional não é. Então, esse argumento é válido. Quando a gente tem argumentos na forma matemática, eu gosto, dá para poder fazer a demonstração aqui, aplicar direta algumas regras de inferência, mas eu gosto de colocar uma representação simbólica em relação a esses elementos matemáticos para ficar mais claro visualizar o argumento, como é feito aqui. Bom, a parte de inconsistência de um conjunto de proposições diz o seguinte: se eu tenho um conjunto de proposições e eu quero ver se eles são consistentes ou inconsistentes, eu faço a aplicação das regras de inferência e vejo se eu tento encontrar alguma contradição. Ou seja, uma contradição é quando eu tenho uma premissa e a negação dessa premissa. Então, ela não pode ser verdadeira e a negação dela também verdadeira. Se eu conseguir isso, eu estou dizendo que isso aqui é uma contradição. Se eu achar uma contradição, então é porque esse conjunto de premissas dados não é válido, não é consistente. É inconsistente. Depois, na matéria, eu vou ver se coloco algum exemplo mais claro da inconsistência de um conjunto de proposições em relação a esse que está muito de forma matemática. Tem alguns exercícios essa semana para vocês entregarem, para vocês fixarem não só mediante tabelas verdades, mas principalmente em relação à verificação da validade usando regras de inferência. Eu não vou exigir muito sobre inconsistência e não vou exigir na prova regras de equivalência com as regras de inferência, nem sobre inconsistência. Então, podem focar só nos itens 9.2 e 9.3 desse capítulo.